E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo final. Dessa vez bora com mais um review de Top Form com a resenha do episódio 9. E olha, meus amores, eu amei esse episódio, eu achei que foi um episódio espetacular. Especialmente pela forma como o drama principal desse episódio foi introduzido e o como que ele vai escalonar para a reta final da série. E a partir dele, mais uma camada do Akin foi revelada e mostrou o amadurecimento dele. A resolução do conflito foi bastante satisfatória também. As críticas que esse episódio carrega, gente, vamos destacar elas agora aqui. A primeira, gente, pra mim está associada ao traço de desespero e atenção na mídia e nas redes sociais, independente do que você precisa fazer para isso. Escancaram como que algumas pessoas são tão obcecadas por curtidas, por engajamento, por visibilidade, que não hesitam em ultrapassar qualquer limite, mesmo que isso signifique destruir a vida de outro ser humano. A exposição de Akin e a chantagem do paparazzi são retratadas com uma crueza incômoda, mas necessária, mostrando como por trás de um clique ou uma exclusiva há uma violência real, silenciosa, devastadora. Além disso, o episódio mergulha com precisão na hipocrisia de parte do público. Os fãs que aclamam, shippam, romantizam os casais fictícios, que vibram com a química, com os beijos entre os atores na tela, são os mesmos que rejeitam, criticam, repudiam ou até punem esses artistas quando qualquer traço de afeto e intimidade surge entre eles fora do roteiro. Tanto o Akin quanto o Jin, mais o Akin, ao ver o seu nome associado a um possível romance com o Jin, começa a perder alguns trabalhos, ter alguns trabalhos pausados e adiados, sendo vítima de homofobia velada que a indústria e o público preferem disfarçar de uma política de imagem, digamos assim. Top Form acertou em cheio ao levantar esse espelho incômodo, revelando como o amor, principalmente o amor entre homens, ainda precisa ser escondido para não comprometer uma carreira, especialmente quando esse amor, por conta da recepção do público, pode trazer dificuldades financeiras para as empresas. A forma como Top Form amarra todas essas críticas sociais é de aplaudir, porque não é nem um pouco forçada. Pelo contrário, nasce organicamente da narrativa, refletindo em algo que, infelizmente, é comum fora da ficção. Bora lá detalhar tudo do 9º episódio de Top Form. Vamos lá. Inicia com o Jin e o Akin tomando café da manhã junto, trocando flertes e olhares enquanto falam sobre a visita que eles podem fazer ao futuro lar deles. De maneira provocativa, o Akin tenta fazer com que o Jin o ajude a comer a sua salsicha, mas o Jin deixa claro que o que ele quer comer é o próprio Akin. Entanto, ele se contém aqui e acaba dividindo a salsicha do Akin com ele. Gesto que parece simples, gente, mas que é carregado de tensão e malícia, né? Do jeito que a gente adora. Logo em seguida acontece um ensaio fotográfico ali com os quatro. É nesse momento que uma foto borrada do Akin vaza na internet, gerando um verdadeiro alvoroço, né, gente, atingindo os trending topics ali em segundos. As pessoas começam a suspeitar que é o Akin na imagem. Ele começa a receber diversos comentários ilógicos e isso faz ele perder vários trabalhos, né, e ter vários trabalhos postergados. A empresa de Jin é rápida em negar qualquer envolvimento do Jin com essas fotos. O Jade então aconselha o Akin a não agir de uma forma precipitada, explicando que qualquer passo em falso pode confirmar os boatos. E se isso acontecer, não é só o Akin que vai ter a sua carreira prejudicada, o Jin também. Ele promete pensar em uma solução e pede para o Akin não fazer nada, apenas redobrar o cuidado. Ou seja, né, gente, se manter discreto. Ao sair da empresa, gente, o Akin acaba sendo confrontado por um paparazzi responsável pelo vazamento da foto que ele roubou da Sanseg, né, gente? Aquela fã louca ali que tirou as fotos do Akin com o Jin. O paparazzi então ameaça, falando que da próxima vez ele não vai borrar o rosto do Akin, que ele vai revelar tudo, incluindo quem estava com ele, mas ele não fará isso se o Akin dar a ele um conteúdo mais picante. Sem alternativas e querendo proteger a carreira do homem que ele ama, que está em ascensão, está na melhor fase dela, pensativo aqui, mas a gente já sabia que ele ia aceitar a chantagem do paparazzi depois. E todo esse brilho na carreira do Jin, gente, é jogado na cara do Akin quando ele tá vendo televisão ali e ele vê que o Jin vai protagonizar uma novela ao lado da Judy, né, gente, a maior atriz da Tailândia atualmente. E aí, gente, o Akin liga para o Jin aqui, pede para eles se encontrarem. O Jin então deixa claro que estava muito preocupado com o Akin, que eles vão enfrentar essa situação juntos, mas aqui o Akin já tomou a decisão dolorosa
de terminar com o Jin. Então ele se mostra frio ao dizer para o Jin que o Jin nunca significou muito para ele. Ele afirma que o relacionamento não passava de algo superficial, que ele não levava a sério e que em algum momento terminaria de qualquer forma. O Jin não acredita, pede para o Akin parar de mentir para ele, mas o Akin não cede. Ele então fala para o Jin que ele vai passar a última noite com ele para eles acabarem logo com isso. Akin oferece a Jin aquilo que ele acredita ser tudo o que restou entre eles, o seu corpo. Uma última entrega fria em intenção, mas devastadoramente regada de sentimentos expressos, mas que agora foram presos mais uma vez. Mas essa frieza do Akin é transmitida pra gente nessa fotografia azulada. Eles se tocam como quem se despede, mas cada gesto desmente as palavras anteriores de Akin. Seus corpos se entrelaçam, seus lábios se conectam, como velhos conhecidos de uma dor que nunca souberam nomear. É um encontro que arde, mas não somente de desejo, de perda também. Pra Jin, cada carícia, cada beijo parece uma tentativa desesperada de manter Akin por perto, mesmo em silêncio, mesmo por um instante. Pra Akin é como se seu corpo fosse o único meio de dizer pra Jin a verdade que seus lábios se recusam a pronunciar. Toque que antes era lá, agora é um campo de batalha. Beijos intensos, quase sufocados, mãos que agarram com medo de soltar. Olhos fechados, mas não por prazer, mas com medo de encarar a dor estampada no outro. E é então no ápice da entrega, quando seus corpos se tornam uma só linguagem, ou seja, quando o Jin conecta o corpo deles e a Artemis apelado vai ganhar ainda mais fôlego, o Akin começa a chorar. Lágrimas silenciosas e quentes escorrendo como confissões. Eles não querem aquilo, não daquela forma, não como um fim. Jin sente e entende. Mesmo sem palavras, ele reconhece o grito que existe naquele choro contido, naquele tremor involuntário, naquele silêncio mais alto do que qualquer declaração. O Jin continua, não por desejo, mas por amor, que ainda só por aquele instante, ser abrigo para a dor de Akin é tudo o que ele pode fazer. Talvez também aceita aquele momento, esperando que, ao se reconectarem fisicamente, Akin voltasse atrás em sua decisão de terminar, que infelizmente não acontece. Mesmo assim, os sinais de que Akin está escondendo algo dele são cada vez mais evidentes. Tem uma cena especialmente simbólica, na minha opinião, onde o Akin aceita por telefone a proposta do paparazzi, sem nem verificar se o Jin está dormindo. É como se, em algum nível, ele queria que o Jin escutasse. E o Jin realmente ouve, mas o Akin vai embora e lágrimas cobrem o rosto do Jin. Eles então se separam. Jin parte para protagonizar uma novela ao lado de Judy, enquanto o Akin se afunda em álcool e salgadinhos no apartamento do Jade. Jade observa como que o Akin está mal, mas ainda melhor do que ele esperava. É então que o Akin revela que ele aceitou a proposta do paparazzi, por isso as fotos pararam de vazar. Jade o repreende duramente e o confronta fisicamente, perguntando se ele está disposto a ir até as últimas consequências. Akin, desesperado, se entrega que fala vai em frente, faça o que quiser, mas lágrimas cobrem os seus olhos, deixando claro como que ele está com medo, mas disposto a fazer qualquer coisa, incluindo vender o próprio corpo, para não prejudicar a carreira do Jin. A carreira de Jin está apenas começando, a minha está próximo do fim, diz o Akin. Jade então comenta como que o amor pode cegar as pessoas e o Akin fala como que ele sabe disso. O Jade já se apaixonou por alguém, mas o Jade não está afim de falar sobre isso. Tanto a gente viu o Jade visivelmente abalado ao olhar para a foto onde ele está ao lado do homem que ele ama. Só então começa a desenvolver a sensação de solidão e abandono que o Akin sente. Embora ele se sinta sozinho, que ele tem que resolver tudo por ele mesmo, na verdade ele não está, gente. Ele tem o Jade, ele tem o Jin, o Sign, a esposa do Sign. Em falar dela, tanto ela quanto o Sign falam pro Akin aqui como que o amor é feito de altos e baixos, de alegria e de tristeza, mas que no fim é algo lindo, é algo pelo qual vale a pena viver. Aqui então acaba no elevador com a Judy e com o Jin, e a Judy flerta com o Jin aqui na frente do Akin e observa em silêncio, engolindo o seu ciúme. Depois que a Judy sai, gente, o Jin acaba retornando ao elevador e a porta então se fecha, deixando os dois sozinhos. O clima entre os dois é tenso e íntimo ao mesmo tempo. O Jin se aproxima com um olhar feroz, o seu rosto quase tocando o Akin, como se ele fosse beijá-lo. Até que ele assusta o Akin quando ele bate repentinamente a mão no elevador com força. Ele então questiona o Akin se o Akin realmente pensa que o Jin faria algo com ele. Akin não responde, talvez por medo do que poderia dizer. Afinal, bastaria um "eu ainda te amo" para que tudo voltasse à tona. E talvez, se ele tivesse falado alguma coisa, as palavras "eu ainda quero você"
fossem pronunciadas sem ele querer. Em entrevista para o programa ali, o Jim acaba admitindo que é ele nas fotos e que ele estava com a Judy. Algo que a Judy concorda, mas fala que eles estavam apenas gravando uma cena de uma novela. Enquanto isso, o Akin se prepara para ir atender às exigências do paparazzi. Ele é parado pelo Jade. Lembra ao Akin que ele não está sozinho, que ele não precisa carregar tudo nas costas, que tá tudo bem ele aceitar ajuda, que ele tem sim pessoas que ama e se importa com ele. O Jim agradece a Judy aqui pela ajuda e ela fala para ele que tudo bem e sugere que quando ele quiser ele pode usar aquele anel de verdade, né? Ou seja, eles podem namorar. Mas nesse momento, gente, o Akin aparece. 3 meses antes ele havia medido o dedo do Jim para comprar uma aliança enquanto ele dormia. Agora ele já chega e coloca ela no dedo anelar do Jim, mostrando a todos, gente, que o Jim é dele, gente, e sempre foi. E no fundo ele sabia disso, porque o Jim em momento algum parou de usar o colar de casal deles, algo que o Akin acabou parando. O colar está de volta e no próprio dedo do Akin uma igual aliança brilha. Ele então fala pro Jim para eles irem embora, gente, e o Jim sorri aqui e acompanha o Akin todo feliz e contente como o gado semi-cadelizado que a gente sabe que ele é e que a gente ama. O gado tá tão feliz aqui, gente, como se eles nunca tivessem se separado. Porque a verdade é que, perto ou longe, na alegria e na tristeza, o Akin sempre foi o mundo de Jim, sempre será a sua principal prioridade. E isso nunca vai mudar. O paparazzi então tenta pedir ajuda do CEO da empresa do Jim e o cara deixa claro para ele que ele não precisa dele mais, que se ele quiser ele pode acabar com ele assim. Neja, que se diz amigo do Jim, gente, colocou uma faca em suas costas, né? Ah, Kennedy, por que a empresa do Jim tá tentando sabotar a própria carreira do artista? A resposta para mim é simples, gente. Poder, controle e ressentimento. Fato é que o Jim se tornou o ator mais lucrativo e mais famoso da empresa Sigma, mas também ele é o mais difícil de controlar, já que o Akin sempre vem em primeiro lugar na sua vida. Quando Akin enfrentou aquela crise com a Samsung, o Jim abandonou compromissos, quebrou contratos, trouxe um prejuízo para a empresa, tudo para estar ao lado do Akin. Jim ama o Akin mais do que ele ama a própria carreira, talvez mais do que ele ame a si mesmo. E isso é uma ameaça para a Sigma. Além disso, o Akin nunca quis ser agenciado por ele, isso aumenta ainda mais a antipatia da Sigma, né? Eles não puderam ter o Akin e agora o Akin parece estar tirando o Jim dele. Isso, gente, por trás dos bastidores, eles parecem estar dispostos a fazer de tudo para destruir esse amor. Bom, em relação ao episódio 9 de Top Form, é isso que eu tinha para comentar. Eu achei esse episódio incrível. E vocês concordam comigo, discordam completamente? Comenta tudo aqui para mim e bora discutir. Irei comentar a preview do episódio 10, gente, porque a UiTV não liberou. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bye bye!